1996. Aí a gente fazia muitas formações, que era uma semana toda, de manhã e tarde. E aí é que eu realmente me apaixonei pela psicomotricidade. E sou professora da relacional aqui na área de psicomotricidade e aprendizagem. Também. Pronto. Então, agora eu vou começar, né, realmente apresentando os objetivos dessa palestra, da avaliação psicomotora na abordagem de Pierre Vayer. Quero evidenciar para vocês a importância do psicomotricista conhecer bem sobre o desenvolvimento da criança, né? Mas dentro desse enfoque que nós damos da psicomotricidade. E também apresentar o protocolo da avaliação, segundo Pierre Vayer, mas eu não vou apresentar daquela forma exaustiva, porque fica muito cansativo. Porque o mais importante que eu quero trazer hoje para vocês é a abordagem de interpretação sobre o comportamento dinâmico da criança. Não só ficar assim, eu tenho que fazer aquele protocolo. Eu quero mostrar, a partir de conceitos psicomotores, como a gente fazer uma interpretação de como está se apresentando o desenvolvimento da criança. Pode botar o próximo. Pode seguir, Esther. Próximo. Aguardar, Esther, botar o próximo aqui. Então, qual seria esse enfoque da psicomotricidade que nós trabalhamos? As condutas motoras, a gente observar as condutas motoras da criança, a gente percebe que ela está expressando, está revelando e evidenciando para nós o mundo interior dela, né? Que está em desenvolvimento. A gente não tem nenhuma máquina para ver como é que está o amadurecimento lá dentro, quais são as áreas que estão sendo ativadas, a gente não tem isso disponível no nosso consultório, né? Então, o psicomotricista, ele precisa interpretar pelos movimentos corporais da criança, através de sua gama de gestualidade, o perfil singular, né, de cada uma. A gente vê, analisando os aspectos neuromotor, pela motricidade, como é que está esse desenvolvimento, os aspectos cognitivos, intelectual, a linguagem e o emocional. E o enfoque mesmo é verificando a qualidade de comunicação. Vendo essa comunicação não só verbal, né? Analisando o não verbal também. E mais importante para nós, né? Esse corpo se comunicando. E tudo isso intenciona-se compreender a sua história particular na constituição de sua personalidade única. Realmente é interpretar essa dinâmica corporal. Próximo. Pode ir para o próximo, Esther. Está fazendo a leitura aqui, tá? Tá. Tudo tem seu tempo. E agora vamos ver dentro da abordagem realmente que Pierre Vayer. Esses são os dois livros de referência, ele tem bem mais de Vayer e tem um de Pique Vayer. No final eu vou apresentar o nome desses livros na bibliografia. Então, o que ele concebe? Para se conhecer a criança, é necessário observar as capacidades de uso que a criança faz do seu corpo. Como é que ela está usando esse corpo, né? Porque o corpo é a origem de todo conhecimento. Então, como é que ele analisa a criança, que eu percebo muito interessante? Vai verificar suas possibilidades de se relacionar com o mundo externo, como é que ela está se comunicando, como é que ela também está se adaptando. E ele caracteriza, tem a criança, o mundo das coisas, que são os objetos, né? Esse objeto dentro de um espaço, de toda essa dinâmica de movimento com esses objetos, e que vai ter toda a organização temporal também, e principalmente que esses objetos no mundo das coisas não vão ser objetos concretos, a gente também pode fazer uma leitura que são os objetos do conhecimento da cultura. E tem o mundo dos outros, que é exatamente nessa relação afetiva que se estabelece. Então, isso é uma divisão didática que está tudo integrado. Importante para compreendermos suas
possibilidades de aprendizagem. Então, a partir da qualidade dessa comunicação da criança, dessa dinâmica interacional, é que podemos ver quais são as possibilidades de aprendizagem dessa criança. Então, no próximo a gente vai ver uma compreensão, uma síntese a partir da prática, né, de estudos e prática, que eu tive a conclusão sobre o desenvolvimento da comunicação, que tudo parte dos reflexos. Então, desde que a criança nasce, o pediatra vai lá ver os reflexos, e um dos reflexos muito importante é aquele do agarrar, né, que em inglês chamam muito de grasp, o reflexo da sucção, que é tão importante, e através da repetição dos reflexos, dessa prática, a criança, o bebê, ele vai começar a ter ação intencional. Então, desde aquele momento em que ele começa a sugar, primeiro bem indo atrás, mas depois ela já sabe, ela tem a intenção de mamar. E nessa prática dessa ação intencional, começa a interação. A interação em que eu e o outro está começando a compartilhar ações. Aí que vem a comunicação. Que no início essa comunicação, ela é bem corporal, para depois se tornar gestual. E qual é a diferença? O gesto, ele já tem um símbolo. Quando a criança, ela chega a fazer assim, né? Então ela já está tendo um significado que eu estou expressando para o outro, e ela está dentro da cultura. E dentro dessa sequência vem o gestual e o verbal. No início, veja, o verbal é só grito, né? Aquele grito reflexo. Depois ela começa a perceber que o A dela chama a atenção a quem está em volta dela, somente o seu primeiro objeto de amor, de quem cuida dela, que dá proteção, que dá toda a segurança, né? E depois ela vai começar a fazer de forma para interagir, chamar a atenção do outro com seu ah, né? Ei, com seus sonzinhos, e que aí ela vai começar esse outro da interpretação, da significado, para ela perceber que esse a vai poder virar um dia dá, né? O vai virar quer, e assim vai vindo toda essa possibilidade de se desenvolver. E tão importante para essa boa qualidade de comunicação, né? Da criança com o mundo das coisas e o mundo dos outros, de forma bem dinâmica. Então, agora que vai entrar em como observar esse comportamento dinâmico dentro da abordagem, né? De Pierre Vaillet. Pode seguir para o próximo. E vem a proposta realmente do exame psicomotor, que vai favorecer ao psicomotricista observar condutas psicomotoras através de atividades diretivas, conforme comportamentos esperados por cada faixa etária. Então, na proposta dele, eles fizeram um estudo bem grande, isso lá na França, né, de que é esperado os marcos de desenvolvimento, selecionaram alguns marcos importantes de desenvolvimento, e para observar, tanto que Pierre Vaillet, ele coloca muito a observação do comportamento dinâmico da criança. Observar. Então, essas propostas, ela vai à observação de 2 a 5 anos, então tem toda uma proposta que eu vou apresentar, que condutas são essas, e tem de 6 a 11 anos. Né? Todos esses, tem um aberto aí, que a gente está escutando, o microfone. E com tudo isso são compostos de observação de 6 condutas psicomotores. Então, vamos ver essas condutas, que é o mais importante, que tem a ver com conceitos psicomotores. Pode ir para o próximo. Então, essas condutas que são os conceitos psicomotores, que é o que eu quero enfatizar, mesmo que a gente não use o protocolo em si, mas nós observamos a coordenação dinâmica manual, a coordenação dinâmica das mãos ou manual, a coordenação dinâmica geral ou ampla, né? O controle postural, que é o equilíbrio, o controle do próprio corpo tem a ver com o controle segmentar dos membros superiores, que é essa dissociação de movimentos, né? A organização perceptiva, que tem a ver com a representação mental.
E de 2 a 5 anos também tem a proposta de observar a linguagem, mas é a linguagem articulada, que eles chamam. Que aí tanto vê a memória imediata e pronúncia, porque ele pede para as crianças repetirem frases. Então, até 5 anos. Porque a gente sabe que o que a criança é capaz de repetir, a gente vê na prática, que é como ela estrutura essas frases. Não é? Então, é de 2 a 5 anos. Então, por exemplo, na coordenação dinâmica das mãos, a criança de 2 anos, dá a ela cubinhos para ela colocar um em cima do outro, né? 2 anos. Aí a criança que vai fazer uma pontezinha com esses cubos, né? Então, são observações do dia a dia. Também tem a observação de 4 anos, que é interessante, é uma agulha bem grossa, uma agulha que tem um buraco, a criança vai botar uma linha em cima dessa agulha, é esperado para a criança de 4. E 5 anos é o famoso nó. E aí eu vou abrir aqui uma observação, que eu estou impressionada que cada vez mais as crianças estão chegando sem saber de dar nó, né? Que a geração velcro, eles não praticam esse nó. E aí é muito importante. Esse corpo também, na dinâmica geral, a gente vê a capacidade de saltar, a capacidade de ficar de um pé só, né? Então, toda essa dinâmica. E o equilíbrio, eu brinco muito dizendo que a gente vai fazer uma estátua. Aí vamos brincar de estátua. E aí eles entram bem. No controle do próprio corpo, é a imitação de gestos, de mãos e de braços. Aí eu disse, vamos brincar de espelho. Então, a gente vai, dentro da brincadeira, fazendo. A organização perceptiva também é bem simples, é trabalhar com formas geométricas, montando figuras, e aí não tem nada de muito complicado. Então, vamos para o próximo agora. Vamos lá, para o próximo. Eu vi um recadinho aqui, para alguém o som está ruim. O som está ruim, pessoal? Hein, Esther? Deixa eu ver, que estou ouvindo barulhinhos. Esther? Para mim tá bom aqui. Tá bom aí? Quer Tem alguém tá um recado? Dizendo que o som... Perguntei no chat se para alguém mais o som tá baixo. Não tá dizendo que tá ruim, não, que tá baixo. Ah, sim, porque eu li ruim aqui. É, mas para mim tá também bom. Tá bom aqui. Certo, mas qualquer coisa aí vão falando, certo? Tá, porque às vezes eu me afasto e pode ficar mais baixo, tem que chegar perto. Não posso me afastar, porque a gente vai falando e se movimentando, né? Agora, a faixa etária de 6 a 11 anos. Normalmente, a dinâmica das mãos, que, por exemplo, 6 anos mesmo são labirintos, né? Tem muito a ver com a dinâmica do dia a dia, realmente, das crianças. Tem essa dinâmica geral, que é a ampla, o equilíbrio e o controle segmentário, que eles chamam exatamente, tem a ver com o controle do próprio corpo, que é observar essa dissociação também dos membros superiores. A organização espacial, né, orientação direita e esquerda, tão importante, muitos psicólogos utilizam também esse mesmo protocolo, que é perceber em si, perceber no outro, nos objetos, a partir do desenvolvimento da criança. E o espaço temporal também é o Mira-Stambach, que é aquele que faz a batida e a criança tem que repetir. Aí trabalha mais a audição, e também tem o visual, que são as estruturas de bolinha, que a criança olha, tira e ela copia. Também tem a leitura das bolinhas, dos ritmos, que é essa de Mira-Stambach, que muita gente também utiliza. Mas agora é que, e aí, observar isso pelas faixas etárias. Que interpretação a gente pode fazer disso, né? Que aí eu vou mostrar a interpretação, mas aí eu venho com um caso clínico para a gente ver na prática como fazer essa interpretação, certo? Pode ir para o próximo. Ah, tem esse antes da interpretação, são os exames complementares muito importantes, né? Já ia passando, que é a observação da dinâmica lateral, para ver de mão, pé e olho, que também utilizam muito, que tem a dominância, para ver se está tudo direita, se está tudo esquerda, para ver se a dominância ou se está cruzada. O que é importante isso? Que a gente sabe a importância da dominância lateral, mostrando que está havendo a diferenciação dos hemisférios, e que está diretamente relacionado à maturação neurológica para o desenvolvimento
das áreas específicas, como é que eles estão trabalhando de forma harmoniosa, os hemisférios cerebrais. E a prova de mira estâmaga, de rapidez, é uma que a gente vai fazendo, em 1 minuto a criança tem que fazer tracinho dentro de enquadrado de 1 centímetro, durante 1 minuto. Então, que a gente vai mais rápido. É muito importante perceber como é que a criança está tendo esse controle gráfico dentro de espaço pequeno. E ela só é realizada a partir dos 6 anos de idade, que é exatamente a relação com o poder, o controle do lápis, né? Poder controlar bem o lápis dentro do espaço gráfico limitado. Então, isso traz observações complementares. Ele também tem respiração, mas eu confesso a vocês que eu nunca fiz realmente um teste de respiração que usa uma estrutura, eu realmente não utilizei, não. A gente observa mais dentro da dinâmica, essa respiração também é muito importante. Pronto, vamos para o próximo. E aí está a interpretação da tabela, a partir das condutas alteradas. O que seriam condutas alteradas, que aí todos nós, psicomotricistas, né, e até educadores também, podemos observar, saber os marcos do desenvolvimento da criança, o que é esperado para cada faixa etária, sem entrar em negócio, é normal, não é, é o que é esperado dentro da dinâmica. Então, as condutas alteradas, segundo Pierre Vaillet, é quando acontece assim, a criança tem 5 anos, se ela apresenta conduta de 4 ou de 6, 1 ano a menos, 1 ano a mais, está dentro do esperado. Mas se for mais de 2 anos, a gente já está percebendo que está tendo uma alteração dentro dessas condutas, certo? Então, mais importante focar nisso, que seriam condutas alteradas. Então, o interessante é observar aqui as origens possíveis das dificuldades. No nosso trabalho, a gente sempre tem que buscar quais são as possíveis origens. A gente sempre trabalha com hipótese e para poder montar nosso planejamento e sempre está reavaliando, não é? Essas possíveis origens para estar atuando e promovendo, não é, todo esse desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, é muito interessante a gente observar que essas coordenações têm a ver com como eu estou atuando no mundo, exercendo meu corpo no mundo, né? E hoje a gente vê muito que está acontecendo muito, já vi outras palestras com terapeutas ocupacionais, em que as crianças chegando sem essa boa coordenação de mãos por falta de prática, realmente. Porque tudo o adulto fazendo para fazer mais rápido, né? Pela criança, não tendo mais paciência de ensinar a dar nó às crianças, e na dinâmica geral, de pular, de saltar, de correr, as crianças muito paradas dentro de casa, esse mundo tecnológico, atrapalhando a experiência corporal do corpo, né? A experiência corporal de cada um. E, principalmente, eu também percebo o medo, a palavra medo, muito medo. Não sobe aí, menino, que você vai cair. Minha nossa, como é que o menino vai experimentar? Não arraste as coisas. Não. Então, esse medo inibe também. Mas também pode ter questões neurológicas. Crianças, por exemplo, já peguei um caso clínico que o neuropediatra avaliou e viu que tinha uma hipotonia congênita. O tônus muscular estava rebaixado, não é? E isso trazia dificuldade, por exemplo, para escrever, não é? Para o uso desse grafismo. Existem também síndromes. Já avaliei uma criança que ninguém sabia o que era, o menino deu tudo rebaixado nas condutas motoras dele, e quando foi para neuropediatra, ele tinha uma síndrome específica que dava déficit intelectual e todo o rebaixamento motor, e o menino era dito como irreverente, super mimado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para também não estar achando que tudo é emocional. E toda essa falta de experiência corporal, como consequência, traz a dificuldade, né, comprometimento na evolução do esquema corporal. E como é que a gente vai ver o comportamento geral dessa criança? Geralmente são crianças bem desajeitadas, deixam as coisas caírem facilmente, ficam ansiosas porque elas não conseguem dominar o seu próprio corpo, ou então pode gerar aquela apatia. Não tem muito. Ou fica bem descoordenado, bem agitada, ou então fica apático. Não é? E na escola vai apresentar dificuldades variadas, não é? Dependendo de indivíduo para indivíduo. E agora a gente segue para o outro, que é a parte do equilíbrio, que é o controle postural, controle segmentar, que tem a ver com toda essa dissociação do movimento, e a lateralidade, se ela foi ou não já
estabelecida, não é? Então, esse ponto aí eu acho muito importante, a gente sempre observar que as possíveis origens das dificuldades pode ser de natureza psicoafetiva, utilizando a linguagem que nós usamos muito, né? Na estrutura do sujeito, que é a subjetivação desse eu, mas também tem as questões neurológicas. Na minha prática, quando tem muita dificuldade de equilíbrio, a gente, de organizar esse próprio corpo, eu já fico assim, será que é um hiperativo? Porque o corpo deles fica muito agitado, muita hiperatividade realmente, muita ansiedade, não é? Mas a gente vai ver, ao longo, assim, depende da história de cada um, né? Essa dificuldade de dissociação de movimentos, então a gente tem que ver como é que está essa criança na dinâmica familiar, em que lugar ela está, como é que está sendo essa relação, não é? Com mãe, pai, se tem babá, se não tem, né? E muitas dificuldades de dominância lateral tem muito a ver com questões neurológicas, né? De como é que tá, e que hoje a gente está vendo muitas questões novas, né, déficits que estão vindo aí à tona, né? E essas crianças com dificuldade de equilíbrio, de organização do próprio corpo, desse controle, tem todas umas dificuldades gerais de atenção. É aquelas crianças que em sala de aula fica muito agitada, ou que por nada bate no outro, se desorganiza intensamente, fica irritado. Então, tem toda essa relação na história. E aí a gente vem para as condutas mais ligadas para os aspectos intelectuais, em que a criança realmente vai ter relação direta com a aprendizagem formal, escolar. Então, é a organização perceptiva, ou aquela espacial, que é a noção direita e esquerda, a linguagem articulada, que tem a ver toda com a motricidade, né? E a estruturação espaço-temporal. Então, a primeira questão é ver as questões sensoriais, se há algum déficit sensorial, que eu já peguei caso de criança que não está desenvolvendo bem a linguagem, muito agitada corporalmente, e na realidade ela tinha uma perda auditiva profunda em um dos ouvidos, trazia todo esse comportamento dinâmico. Temos também hoje, principalmente da década de 90 para cá, né, e agora no século XXI, muitas crianças sendo diagnosticadas de distúrbio de integração sensorial, ou transtorno, e que eles também vão ter muitas dificuldades no esquema corporal. Muitas crianças que têm esse transtorno, elas também caem muito nesse controle postural, né, nessa questão segmentar, e comprometendo muito também a evolução do esquema corporal. Então, as crianças que têm essas condutas alteradas, eles vão ter alguns fracassos escolares. É aquela criança que, com 5, 6 anos, elas não conseguem memorizar os sons em relação às letras, tem muitas dificuldades na organização, no desenvolvimento do desenho, enfim, nessa evolução do grafismo, e muitas vezes pode ter questões de déficit intelectual. Também já peguei casos de criança em que, quando vai se investigar, não só comigo, a gente caminha para neuropediatra, neuropsicólogo, psicopedagogo, vê que tem um déficit intelectual. Tudo para a gente poder auxiliar. E as dificuldades diretas, que são as relações lógicas, e também a leitura escrita. A gente sabe, é muito importante, que nos estudos dentro da área mesmo, de pedagogia, psicopedagogia, que as relações lógicas, para se tornar aprendizagem matemática, precisa de bom trabalho corporal. A criança, ela tem uma organização espacial, para ela representar esse mundo externo internamente, ela precisa de uma boa experiência corporal ativa, né, nesse mundo dos objetos, né, e poder atuar para quê? Para poder ter essa representação mental. Então, eu vou voltar esse quadro para a gente analisar o caso clínico que eu vou apresentar de forma bem sucinta, né? Não dá para a gente ampliar tanto. Pode passar para a gente entrar nesse caso clínico. Deixa eu ver o tempo aqui, tá bom o tempo. Então, nesse caso clínico, a criança que eu chamei de Beto. Ele chegou para mim com 5 anos, ele foi encaminhado, porque a fala dele, a aquisição dos fonemas não estavam bem adequados, já tinha ido para outra fonoaudióloga, aí foi quando falaram do meu trabalho, que tem a psicomotricidade, então ela percebeu a importância de também ter esse outro enfoque. Então ela veio para mim buscar
também a minha avaliação e intervenção na área, né? Pronto, pode ir para o próximo. Então, como é que a gente observou? Eu vou trazer primeiro o exame psicomotor e depois a parte da observação do comportamento dinâmico. Então, na primeira observação, veio toda essa coordenação manual dele, ele não estava sabendo dar o nó ainda, mas não estava nada muito alterado, né? A ampla também não, e o equilíbrio. Onde ele deu mais não esperado foi o controle do próprio corpo, a organização perceptiva e a linguagem dele. Então, mostrando bem essa dificuldade importante nessa aprendizagem formal, que ele na escola também estava com muitas dificuldades, que aí agora a gente vai falar do comportamento dinâmico, como é que ele se apresentava. Né? Pronto, pode passar para o próximo. No comportamento dinâmico, que é o brincar livre, né, da gente levar os objetos e perceber espontaneamente. Então, eu já observei comportamentos bem descoordenados e uma inquietude grande. Ele ainda colocava até objetos na boca, mas isso para mim era bem mais a ansiedade, não é que ele estava no período sensório motor, não. E gostava muito de se movimentar de quatro, saltando mesmo de quatro. Né? E muitas vezes se deitava, mas ele andava e corria bem, sem grandes problemas, realmente. E na dinâmica corporal, ele mostrava muito esses comportamentos de criança pequena, por isso que ele ficava andando de quatro, né, saltando, tendo comportamentos regressivos. Ficou também evidente um comprometimento da atividade motora voluntária, apraxia, né, às vezes ele queria realizar determinados movimentos e saíam totalmente sem presteza, né, mostrando essa dificuldade realmente de dissociar os movimentos. E nas condutas de organização perceptiva e linguagem articulada, apresentaram-se abaixo da sua idade real, e isso favorece os problemas de aprendizagem escolar. Então, dentro, pode continuar, esse foi o comportamento espontâneo, né, da criança. E aí a gente faz toda, né, sempre a anamnese, conversa com a família. Essa criança, ainda bem, pai e mãe estavam sempre presentes, né? E a partir desses dados, a gente pôde perceber uma superproteção familiar e uma dependência materna. Mas teve uma característica importante que eu percebi um pai realmente querendo entrar na relação e com algumas dificuldades, sem conseguir entrar, e às vezes quando entrava de forma muito protetora, né? E aí eu comecei a perceber, né, que dentro da dinâmica corporal dele, ele ainda estava muito centrado em si mesmo, né? Ele nem buscava muita interação comigo. E isso tudo vai favorecendo também a não aquisição da fala formal. E uma não organização de seus gestos. E, consequentemente, problemas perceptuais. Né? Como é que eu vou estar representando mentalmente este mundo? Então, vem uma explicação de Vallée que eu trago aqui, bem sucinta, né? Que se a criança, ela não se encontra independente, podendo exercer, né, sua autonomia e principalmente essa dissociação dos movimentos, perceber as partes do seu corpo, né, como é que ela vai perceber as diferenças das figuras, dos objetos, né? E, consequentemente, apresentar dificuldade na aprendizagem, né? Então, pode passar para o próximo. Vou beber uma aguinha aqui. Então, a gente agora vai analisar esse desenvolvimento da criança, né? Que seu eu corporal constitui-se quando a mesma percebe sujeito separado da relação de dependência materna, né? Quando o seu corpo ele pode se lançar ao mundo sem tanto medo, o medo que a criança caia, o medo que a criança se acidente, né? Quando ela ganha o espaço e vivencia o tempo nas suas realizações. Então, é isso que a gente tem que ver, a criança ela poder vivenciar realmente, né, cada movimento corporal, porque é isso que eu vejo a grande, né, contribuição da psicomotricidade para a aprendizagem. É a partir dessa sequência de ações que o indivíduo vai aprender a organização temporal, né? Para aí ele realmente adquirir essas adequadas coordenações manuais e amplas, né?
ele precisa estar exercitando o corpo no espaço e vivenciando no tempo as suas ações. Pode ir para o próximo. Então, veja essa coordenação dentro dos nossos conceitos, né? Próximo. E agora, também é muito importante que esse corpo, ele vivencie, se perceba nas suas várias possibilidades de se posicionar. Esse posicionar é ter as posturas, né? Do deitado eu vou sentar, eu vou acocorar, eu vou me levantar, eu vou ter todas essas... Outra coisa importante, posicionar a cabeça, que é o meu eixo corporal. Não é? Então, seu corpo em movimento, ele pode reconhecer suas partes e organizar os seus gestos para determinados fins. Essa é a dissociação dos movimentos. Para assim poder atuar com seu corpo conforme seus desejos. Encontrar seus limites e suas possibilidades. E assim a criança vai adquirindo o controle de suas posturas e do seu próprio corpo. Por isso que as crianças caem muito, batem a cabeça, e assim, entra e sai de locais, e assim é que ela vai percebendo o seu corpo e os seus limites, e possibilidades também. Pode passar para o próximo. E agora vem a parte tão importante, né, da organização perceptual do tempo e do espaço. Então, a criança, ao se lançar ao mundo, ter esse corpo ativo, no mundo dos objetos, e as vivências no espaço, no tempo, em toda essa dinâmica de atividades, a criança sente e percebe seu mundo em volta de si. Percebe a si mesmo em relação às coisas e às pessoas. E aí é que vai possibilitar essas representações mentais do seu mundo externo, lá no seu universo interior, juntamente com o universo das linguagens de sua cultura, consequentemente, no cérebro vai começar a ocorrer o que a gente chama de dominância lateral e as especificações neuronais, né? E aí é que vem, que a gente chama as funções mentais superiores, que são essa linguagem, tanto oral como leitura escrita, a linguagem matemática, os raciocínios lógicos, então tudo, o ponto de partida é toda essa dinâmica de vivência corporal, no espaço, no tempo, na relação com os objetos, no espaço, no tempo e na relação com as pessoas, né? Então, é muito importante a gente ver toda essa relação. Agora eu vou pedir, Esther, para tu voltar para a interpretação, aquela tabela, para a gente analisar a tabela. A gente vai dar uma voltinha, uma volta para a tabela. Pronto, aí. Então, a gente vê essa criança, ela com dificuldade nesse controle do próprio corpo, não é? Na lateralidade, ele não tinha dificuldade, estava com dominância lateral direita, adequadamente, mas ele não estava conseguindo ter uma organização perceptiva adequada, a linguagem, toda essa parte de linguagem estava aquém, ainda não esperado para a sua faixa etária, e ele apresentava toda a dificuldades gerais de atenção na escola, né, que eu fui na escola e tem toda a dificuldades, então com dificuldade de se concentrar, de se organizar. Ele não tinha agressividade com os colegas, não. Tinha mesmo, era muita agitação e muita ansiedade. Então, a gente vê, será que eram questões neurológicas ou problemas psicoafetivos? Então, eu não fechei, eu vi a dinâmica familiar e a dificuldade da entrada do pai. Então, eu fiz toda uma dinâmica, esse pai, ele entrou realmente na relação, era ele que levava para as sessões. Eu, na parte de aquisição fonológica, houve toda uma parceria para ele ir se apropriando dos sons da fala, né? Na parte bem fonoaudiológica, e também toda a dinâmica corporal. Eu também indiquei um neuropediatra, a família resistiu um pouco, mas terminou levando. A neuropediatra levantou interrogação se era realmente um TDAH e que começasse com as intervenções, tudo e iriam observando. Essa criança nunca chegou a tomar realmente medicação, não. Houve toda uma possibilidade de ele se apropriar do próprio corpo e a importância do esporte.
E o pai até colocou no esporte que o pai ia acompanhando, fizeram muito trabalho e era impressionante como essa criança precisava de um trabalho de esportes também, não é? Então, a gente vê a importância de todas essas análises junto com uma boa observação da dinâmica familiar. O exame em si, ele é apenas indicadores para nós, não é? Então, pode passar adiante, querido Esther. Então, aqui, né? Deixa eu ver. Próximo. Tem o próximo. E o próximo, por favor. Vamos indo. Então, dentro dessa conclusão, desse conjunto, né, da avaliação psicomotora, a gente vê toda a informação da anamnese, e a anamnese não é só um dia, né, gente? A anamnese tem muitas informações, a gente faz até a anamnese na sala de espera, né? Observação das dinâmicas familiar e quem vai, toda essa escuta. No brincar livre, toda a observação da dinâmica corporal espontânea dessa criança. O exame psicomotor é uma forma diretiva de observação e que, para nós, o mais importante é a gente olhar esse corpo como uma expressão de si. A criança com seu corpo, ela revela a sua história, bem individual, né? Que a gente prima tanto a questão singular de cada um. E que é muito importante a gente perceber que a complexidade humana, existem as questões ambientais, mas também existem as questões orgânicas do seu aparato, né, biológico, e que vão estar esse equilíbrio, né? Então, a gente sempre observar essa criança de uma forma mais integral possível, para a gente poder verificar as possíveis origens, né, de suas dificuldades e como a gente promover, né, realmente sua aprendizagem e no seu desenvolvimento e sua aprendizagem, certo? E aí o que eu tenho pode passar para apresentar para vocês aqui são os livros, né? O Pique Vallée apresentou no trabalho, nesse livro ele apresenta os 2 protocolos de exame, educação psicomotora e retardo mental, aplicação aos diferentes tipos de anadaptação, que nos livros de Vallée eu gosto muito, ele chama muito de anadaptação, e ele usa muito criança desajustada, ou uma criança que não está se harmonizando com o seu meio externo. E tem esse livro, A Criança Diante do Mundo, de Vallée, da idade da aprendizagem escolar, né? Então, atualmente, esses livros não estão sendo mais publicados, realmente. Existe um brasileiro, não é, que eita, agora o nome falhou um pouquinho, mas que ele é de Santa Catarina. Depois É o Rosa Neto, Sônia? Rosa Neto. Francisco. É Rosa Neto, exatamente. Rosa Neto, ele fez o doutorado dele na França e ele utilizou muito desses materiais e desenvolveu todo um protocolo, ele hoje vende também, que ele chama de avaliação motora, né, que ele não chama psicomotora. Agora, a gente, como psicomotricista, a gente vai ter o nosso olhar, né, que ele não traz essa interpretação de Pierre Vallée, o Rosa Neto, né, ele não traz essa abordagem assim, porque eu acho que ele teve esse cuidado, né, dessa chamada de motora, por ele não ser psicomotricista, acredito eu. Ele até esteve aqui em 2004 no congresso apresentando, mas aí tem esse material que ele utiliza, todo esse protocolo, que é bastante rico de informações. Pode passar para a gente finalizando. Muito bom a gente estar aqui, pode passar para o próximo. Eu agradeço muito. Aqui tem meu e-mail, que é meu nome todo, sonialoretomiranda@gmail.com, que aí a gente pode, quem se interessar, a gente dividir, compartilhar. Tem também, né, o nosso WhatsApp do grupo, que a gente pode compartilhar, mas compartilhar também agora, aqui algumas experiências de vocês, pode fazer algumas perguntas, mas é um momento que a gente tem aqui um tempinho, né, Esther? Pode assumir agora, Esther.
Fiquei aqui bem sumidinha, escutando Sumidinha, deixa eu botar você. a Pronto. apresentação. Muito grata. Tô vendo Nivaldo aqui! Ele chegou. Oba! Eu peço desculpas, mas eu tinha uma aula já marcada e não deu para escapar. Mas assim, negociei pelo menos para sair, né, um pouquinho mais cedo para ir. Cheguei caladinho e fiquei aqui para não atrapalhar. Mas parabéns, Sônia, pelo trabalho. Eu vi pelo menos a metade. Né, e vi que você preparou um trabalho com muito carinho, bem estruturado, né, com caso clínico, com tudo, com referências bibliográficas, parabéns. Né, não era esperar isso de você, né, você é uma profissional de grande valor. E como então, a psicomotricidade a gente faz sempre tudo com muito amor, né? Pois é, então era esperar. Mas é um prazer rever muita gente que eu estou vendo por aqui, a Elisa aí, e vai a Suzana, que está por aí, eu vi também outras, a Patrícia está aqui, a Adriana, não vou falar todo mundo, porque tem muita gente aí para vocês, não vai ser... Tem até um iPhone aqui, Tem, um moto. Que bom que você chegou a Maura aqui para também, completar. a Maura está aí, escondidinha, não vejo nem o rosto dela, porque está tudo escuro aí, vamos, Maura. É capaz esse moto G8 ser minha filha, Alice, que ela mora hoje lá na Bahia, na Chapada Diamantina, bem longe, é capaz de ser ela. Mas é um prazer muito, lamento mesmo, eu fiquei aqui olha, agoniado, nem não fiz nada, só para correr para cá, porque eu estava muito... Mas paciência, assim, né? Mas agora eu gostaria também de escutar de vocês, né, Esther? Pode começar aí. Agora o momento é de partilha, né? Quem tiver perguntas para fazer, fica à vontade, pode abrir o microfone ou colocar a pergunta no chat, que eu trago aqui. Quiser falar. Mas é bom todo mundo falar, compartilhar a sua experiência. Quando vocês entram no participante, tem como lá colocar a mão, porque aí eu vou fazendo as inscrições de quem deseja, tá? Mas quem quiser ser o primeiro, já ligar o microfone e fazer alguma pergunta para a Sônia, vocês podem ficar à vontade. Tem algumas mensagens aqui também. Sim. Né? Obrigada, minha gente. É de coração, realmente. Né? Tem algumas mensagens. Informando, né, que essa nossa primeira live ficará gravada. A gente precisa aguardar um tempinho e eu repasso assim que estivermos com ela, a gente repassa o link para vocês assistirem e a gente compartilhar com aqueles que não puderam estar presentes aqui. Dia 22 de agosto, né, o Daniel Silva, deixa eu só ver aqui o tema que ele vai trazer, falando sobre educação, e a gente vai informar, da mesma forma, vai acontecer pelo Zoom, será gravado também, e vamos tá informando, passando as informações nos grupos, tá? Alguém deseja fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta para a Sônia? Quero muito agradecer, Sônia sempre enriquece nossos conhecimentos, né, trazendo, a gente estava conversando, eu sou fonoaudióloga também, me formei pela Unicap, né, me apaixonei pela psicomotricidade por conta de Gracita Didier, né, que ela conheceu todos os papas da psicomotricidade na época, ela trazia com muito brilhantismo, muito amor a psicomotricidade, né, e trazia para nós, fonoaudiólogos, mostrando o quanto é importante a construção da linguagem do ser humano, né, através do movimento psicomotor. Ela sempre enfatizava muito isso. Não era, Soninha? Eu queria fazer um comentário. Nivaldo, você conheceu Gracita? Oi? Você conheceu Gracita? Eu ia dizer agora mesmo, eu tive uma maravilhosa experiência com Gracita Didier. Eu, assim, já tive a honra de substituí-la como professora de psicomotricidade na faixa. Que maravilha.
Foi, assim, foi uma honra para mim, porque era uma pessoa maravilhosa, adorável, né? Eu só queria falar isso, deixar para a Patrícia Eu queria fazer um comentário. Infelizmente não conheci, né? Não sou da área de fonoaudiologia, sou da área de educação física. E a minha infância, ela foi riquíssima. Eu subia em coqueiro, eu brincava no meu quintal, eu andava me equilibrando em cima do muro, eu tomava banho de mangueira. Quando minha mãe ia lavar a sala, eu brincava de escorregar de barriga no chão, assim, ó. Tchum, quando ela botava sabão no corredor. Fiz muito isso também. E aí eu fiquei pensando, Sônia, quando você traz o medo, né? Você usou muito, você trouxe com muita ênfase o medo, né? E eu também sinto isso, e escuto muito isso na clínica, né? E isso ressoa, já que a gente, né, que você trouxe também a questão da aprendizagem sistematizada, ou seja, as necessidades dessa criança estar mais ou menos pronta para o aprendizado, para o processo, né, do aprender. E aí vou me lembrando aqui de vários casos de crianças tão pobres em experiências sensoriais e o quanto isso tem um reflexo na aprendizagem propriamente dita. Isso me lembra um caso, só rapidinho, de uma criança que eu acompanhava, que os pais colocavam joelheira para poder a criança não ir colocar o joelho no chão, exatamente. Então, se tu pudesse falar mais um pouquinho disso, né, desse medo, dessa... né? Como é que tu percebe isso? Como é que tu orienta as famílias nesse sentido? Isso é muito importante, assim, a gente perceber essa dinâmica familiar, porque inibe toda essa experiência corporal. E a criança, ela fica se sentindo também incapaz, impossibilitada. Eu não posso. Né? Isso vai trazer um eu cheio de medos também, fragilizado, né, diante dos desafios. Isso tem uma relação direta com todos os desafios da vida. Até a própria aprendizagem, que é mais a minha área, né? Que eu trabalho com crianças com questões na área de aprendizagem, seja as dificuldades, seja os distúrbios. Então, a gente vê toda essa relação dessa história do corpo, do vivido da criança. Né? E muitas vezes, na psicomotricidade, a gente precisa possibilitar essa experiência no nosso espaço, né, de se lançar, de enfrentar seus medos, adquirir essa coragem, porque está entrelaçado totalmente com níveis de ansiedade, que a gente está vendo muito nas crianças, uma perda de autoconfiança para se lançar nos desafios. A gente está vendo, eu estou muito preocupada com essa geração de crianças, estou recebendo gerações de muito, tudo pronto através de telas, né, e a gente está vendo as consequências no corpo e na aprendizagem, consequentemente. E para os pais, a gente tem a escuta, né, que é muito importante, e aos poucos a gente colocando de vivências importantes para a criança poder ter, né? Seja dentro de um apartamento, ela ter horários de brincar, ter horário de ir para um parque, de ir ou descer no prédio, ter esse horário, e que é isso que eu queria escutar de vocês, é porque eu estou percebendo a geração. Né? Eu me lembro muito quando a Anne Lapierre esteve lá no Argos, né? Eu lancei essa pergunta para ela, né? Que eu estou percebendo as crianças chegando mais ansiosas e menos confiando na gente enquanto adulto, numa autossuficiência, numa desorganização muito grande. E essa escuta do adulto, esse compartilhar, essa interação, essa relação de confiança, a gente tem que conquistar. Né? E isso eu não percebia, né, quando eu comecei no final da década de 80. Né? Então, isso que eu me lembro muito que aí, a Anne Lapierre disse, como estão essas gerações? Elas estão brincando com o corpo. Né? O brincar é com imagens, audiovisual. E aí a gente vai ver consequência. A gente nunca viu tanto diagnóstico, gente, de distúrbio de integração sensorial. Tem muito que se pesquisar ainda, de se estudar. Por que as crianças com tanto problema? Né? E que isso traz uma consequência direta na evolução do esquema corporal.
Isso pode ter até muitas coisas, conjecturas. Então, vamos falar aqui das amigas psicomotricistas. Como é que estão as práticas de vocês com as crianças atuais? Esté, tem duas pessoas aqui que querem falar. Isso, tem duas pessoas querendo falar. Agora, antes de passar a palavra, só um momento, Sim. Nós temos tempo. Eu me lembro na época que eu fiz faculdade, Gracita Didier tinha terminado uma pesquisa que ela avaliou crianças de um determinado bairro, crianças que viviam em condomínios fechados e crianças que viviam em comunidade. Ela fez uma pesquisa bem ampla sobre a avaliação psicomotora dessas crianças, né? E aí o resultado da pesquisa foi o seguinte: as crianças que viviam em comunidade, elas tinham uma evolução muito grande no desenvolvimento psicomotor, mais do que das crianças que moravam em condomínios fechados, né, em prédios. E na nossa atualidade, eu que trabalho em escola, eu observo crianças que chegam na escola com 3 anos de idade, né? E dizem assim, ela é sozinha, ela só vive com adulto. Ah, ela gosta de areia, ela nunca foi para a praia, a gente nunca levou, porque a gente morre... Morando em Boa Viagem. A gente morre de medo de ir para a praia. Ah, ela não brinca de massinha, porque a gente tem medo que ela bote na boca e engula. Ah, ela não brinca com tinta, né? Porque para não sujar a casa, né? Para ela não se sujar e pode dar alergia. Então, assim, nós estamos vivendo uma era, assim, mas ela ama ir. Todo sábado nós vamos para o parquinho do shopping e ela brinca no parquinho do shopping, né? Com materiais de plástico, com materiais com pouca experiência sensorial, né? Então, assim, essa é uma realidade da nossa atualidade, né? De crianças que não têm uma vivência sensorial. O Pato estava falando de subir em árvore, de subir muro, de pular muro. As crianças não vão ter essa vivência. E os pais, infelizmente, não estão possibilitando que elas vivenciem e levando para parques, levando para praia. Não, o parque é muito perigoso, porque tem aqueles brinquedos altos, onde pode cair e se machucar. Né? Mas ele só vai aprender que aquilo é perigoso se ele vivenciar, né? Então a gente está nesse processo. Eu passo a palavra a Cíntia, tá? Tem Cíntia escrita, depois é Elisângela, tá bom? Pode falar. Tem Samuel Soares também, Esther, na sequência. Depois de Elis. E Nivaldo levantou o dedinho agora também. Samuel Soares é Cíntia. Oi, Cíntia. É Cíntia. Tá. É o nome do meu marido. É uma maravilha, um prazer estar aqui junto, ouvindo Sônia, que é a responsável por eu ter conhecido a psicomotricidade na minha formação de fisioterapia lá na FI. Lá na FI. Em auxiliar. Lá na FI. Então, foi onde eu tive o primeiro contato, me apaixonei. É uma paixão imensa por Sônia. Obrigada. Esse assunto realmente é muito preocupante, porque eu, como físio, né, atuando com neurodesenvolvimento desde que me formei, o que a gente tem recebido no consultório, vocês têm falado da escola e a crianças maiores, mas a gente já está recebendo no consultório. Deixa eu me falar. A gente está recebendo no consultório bebês caso de desenvolvimento por privação. Né? Bebês que vão para neuropediatra porque acha que tem alguma coisa neurológica e é apenas falta de estímulo. Bebês que não vão para o chão, bebês super protegidos. Ou que ficam, né, o dia todo com babá, e a babá é que vai ter mais cuidado, porque não pode machucar, não pode se arranhar. Se um bebê, criança pequena, aparecer com um arranhãozinho, é um problema, né? Então, os bebês, as crianças pequenas, não podem se bater, não podem se machucar, nada. Então, realmente, como o Esther falou, só brincam em lugares super protegidos, acolchoados,
né? Usam joelheiras para não ralar o joelho, porque quando vai engatear não pode ralar o joelho. Então, tem recebido muito, e realmente é muito preocupante. E a questão sensorial também tem aparecido muito, e tem aparecido cada vez mais cedo também, né? No consultório, sempre eu e a TO, a gente trabalha muito a questão também da abordagem sensorial, e é o que a gente mais vê, né? Então, vem as seletividades alimentares, a questão tátil, de não querer se sujar, exatamente porque não brinca com tinta, não brinca com massinha, não brinca com areia, então, nada pode sujar, né? É isso. Tem visto isso cada vez mais cedo, e realmente é muito preocupante. A gente conhecer essa família de que bote no chão, de que favoreça. E outra, uma questão que a gente também tem percebido muito, famílias que simplesmente não sabem brincar. Não sabem. Não sabem, né, brincar. Ah, mas eu não sei o que fazer. Não. É porque a gente está num momento que tem tanta informação, né, a gente vê tantos e-books, brincadeiras, como brincar com seu filho, como estimular com seu filho, como fazer, que a família, ela está perdendo a naturalidade. Verdade. É tão perfeita, né, nesse estímulo, que acaba perdendo o natural do brincar, do olhar, do tocar, do cheirar, do agarrar, do fazer cosquinha, porque sempre tem que ter algo intermediando. Seja um brinquedo, né? Sempre algo muito direcionado. A gente está perdendo muito a naturalidade da ação dessa família. Era isso que eu... Por quê, hein? Vai lá, Elis. Pois é, por quê, né? Por quê, hein? E é isso, justamente, estamos no mesmo barco, estamos na mesma sequência de ideias. Mas, para mim, eu acho que também recebo tudo isso aqui, e o que eu percebo é assim, primeiro, quem são esses pais? Né? Quais as oportunidades que esses pais tiveram, qual que é a visão de mundo que esses pais têm, né? Como eles se colocam nessa relação. E aí, eu fico assim, bem... Porque, veja, tem uma faixa etária mais ou menos aí de pais, que são aqueles pais que vivenciaram já um começo de uma tecnologia, de algo assim muito novo, muito legal, muito cheio de estímulo, e se prenderam a isso. Quando você fala assim, porque os pais não sabem brincar, e realmente, eles eles têm dificuldades também, só que tendo um tempo, eles também estão presos a uma tela. Né? Então é muito comum eu mesma aqui, às vezes, né, me pego assim, Felipe, né, ele estava aqui pintando, agora já saiu, foi plantar lá no jardim. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está de castigo com o PlayStation dele, porque ele mentiu para mí. Ele mentiu, ele fez uma mentirinha lá, eu falei, tá bom, posso confiar em você. Se você estiver certo, então, tudo bem. Agora, se tiver errado, uma semana sem PlayStation. Não, mãe, tudo bem. E peguei, aí ele disse que ele se confundiu. Mas, na verdade, se você vai lá pegar um joguinho desse, você pega um controle na mão que não tem nem fio. O negócio treme, o negócio mexe, você tá jogando, você tá falando com um amigo que nem tá aí, tá em outra cidade, outro país, e eles estão interagindo. Então, é algo muito diferente. Então, é muito fácil dos adultos também se perderem nessa situação. Então, o que para mim fica, quando eu recebo esses pais, é justamente entender, né, o que leva, porque aí também vem, o pai acha uma coisa, a mãe acha outra, né, um quer ter, bom, eu acho que tem que ser isso, tem que sair, tem que fazer, o pai, não é meu estilo, não é meu jeito, né, então encontrar esse equilíbrio é um trabalho sistêmico, não tem como você direcionar só essa criança, e eles estão realmente trazendo essas questões sensoriais. Eu tenho aqui no Instituto um viveiro, né? Eu tenho os bichos soltos por aqui também. A gente tem uma terapia que é com animais e tem
esse viveiro, que também faz parte da terapia com animais, mas também, às vezes, é um estímulo, né, para a criança ir experimentar. Então, a gente tem um pavão, por exemplo, que a gente dá couve assim, ele vem comer na mão da gente. Tem o coelho, tem o porquinho da Índia. É importantíssimo a natureza. Essa vivência, as crianças têm medo, elas ficam assustadas, e os pais também. Então, quando falar é uma superproteção, para mim, o trabalho, ele não tem como sair sem trabalhar os pais, né? Então, assim, não, filha, deixa que eu pego. Não, deixa ela. Ai, mãe, não, deixa, sabe? Então, assim, há uma superproteção normal, né, por essa visão que os pais têm daquilo que eles não conseguem. Eu vejo que há uma questão assim muito forte, não sei como dizer, mas muito protetiva mesmo. E para mim a proteção é muito pior que o abandono, né? Porque quando você recebe uma criança que entrou no abandono, você vai trazendo elementos, ela vai se agarrando e vai tentando viver. A super protegida não. E aí vem aquela questão também que foi falada. Puxa, essa criança é difícil de confiar, né, na gente. Eu recebi um de 4 anos agora esses dias, e ele falou, não, mas eu quero ser adulto. Já quer ser adulto. Eu falei, mas por que você quer ser adulto, né? Olha, eu tô brincando aqui também como criança. Não, eu quero ser adulto. Aí a gente tem amora, tem frutas ali pé de várias frutas. Aí a mãe dele, eu adoro amorinha, pega pra mim, filho. Vou pegar nisso? Também existe um modelo. Então, que modelo tem? Não tem. A criança não sai do nada com isso, né? Existe sim também esses modelos. Então, para mim, assim, vocês foram falando, eu falei, né? Mas, para mim, eu entendo assim que é fundamental a gente olhar essa família. Essa família. A gente vê a criança. Na psicomotricidade é muito fácil, a gente, puxa, isso, né? Enfim, mas a família, ajudar a família a se organizar, ajudar ela a se estruturar. Às vezes, vamos fazer um horário, vamos fazer, é bacana, é legal, mas trazer essa família para reflexão de si, do seu modo de ver o mundo. Isso vai ajudando muito a eles se autorizarem a se modificar. Eu acho que aí entra um desejo, né? Eu quero mudar, eu quero fazer. E é um exercício, não é uma coisa de uma hora para outra, não é uma sessão que consegue, é uma construção, né? E que depende da disponibilidade de cada um. Por isso que eu digo, é uma sensibilização. Não é uma sessão, é um vai e vem, são doses que você vai dando homeopática, às vezes pega o pai de um jeito ali na sala, como falaram, né? A anamnese começa já na sala de espera, mas às vezes ali acha alguma coisa, porque tem muito pai que fala assim, eu era assim quando eu era pequeno também, olha hoje, né? Então, assim, é uma sensibilização para eles, é buscar algo que tem ali, que tem aqui, né? E às vezes você toca a mãe de um jeito, o pai do outro, chama, né? Essa formalidade muito grande, às vezes a gente não consegue atingir, chegar a esse desejo de querer mudar, né? Mas quando eles vão sentindo, percebe uma coisinha aqui, eu acho que o nosso olhar, quanto terapeutas, tem que ter aquelas antenas parabólicas que eu digo que toda criança tem, né? Mas sem antenas, tinindo, captando tudo, né? E a gente tem uma capenga meio mole, meio enferrujada ali, pegando mais ou menos. Nós temos que ter essa para poder captar o que essa família tem, está trazendo, acolher primeira coisa, acho que primeiro é o acolhimento e depois ir buscando aonde toca cada parte. Poder... E assim, só dar um preâmbulo, assim, só complementando, e o corpo da criança, ela conta essa história. Tudo. Tudo. Ela revela tudo. Exatamente. Né? E agora, Anivaldo?
Quem é agora, que eu não estou? Agora é Nivaldo e depois tem Maura Pastique. Massa. Eu vou dizer alguma coisa, né? Embora depois de Alice falar, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, posso ficar calado. Ali já diz tudo, né? Mas eu acho muito interessante a gente pensar, né? Eu nunca paro de pensar nessa questão, que há uns 5 meses atrás, um ano atrás, vamos colocar assim, né? A nossa grande discussão era em torno da questão do virtual, né? O quanto o virtual atrapalhava a criança, o quanto o virtual tirava a criança, né, desse corpo, dessas coisas, né? E de repente vem uma espécie de contracultura, né, colocada aí pela pandemia, e a gente coloca a criança sentada para assistir às aulas no virtual, e a gente obriga ela a fazer isso, e ela já gostava, né? Não sei se agora está gostando mais ou menos, se ela não está enjoada já disso, né? Então, a grande questão é essa. Outra questão colocada aqui pela colega, que está com o nome de Samuel, eu não conheço o nome dela. É Cíntia. Cíntia, né? É Cíntia. Cíntia coloca uma questão muito interessante, que sim. Mamãe, é o nome de mamãe. A família perdendo a naturalidade. Eu acho que não é só a família, as próprias crianças também, os próprios adultos, né? A gente tá perdendo a naturalidade. Eu me lembro de um Winnicott, que ele coloca uma questão, ele diz: uma mãe normal sabe cuidar do seu bebê. Ela diz, uma mãe normal sabe cuidar. Ele diz, se ninguém atrapalhar, ela cuida bem, porque ela naturalmente está preparada para isso. Acho que a própria cultura se encarregava dessa questão, né? Mas hoje a gente tem assim, aí eu vou devolver a pergunta aqui para a Sônia, né? Para ela pensar junto com a gente, né? Se ela vê isso na clínica, desse corpo-imagem, né? E a ausência desse corpo pulsional, né? Esse corpo pulsional, ele é um corpo fálico, né? De certa forma, ele é um corpo que se impõe, ele é um corpo que briga, ele é um corpo que ele se coloca, né? Muito ativo, né? E esse corpo-imagem é um corpo esfalecido. Eu nunca tinha pensado nisso, eu estou pensando agora. Aí eu devolvo para você, Sônia. Veja como é que você vê isso na sua experiência, dentro da sua experiência clínica. Isso, uma questão que a gente está vendo na experiência clínica, não é? Somente vem também com essa palavra da inibição corporal, desse medo, não é? Enquanto eu sou inibido, a proteção, ela vem de uma forma, não é? E o medo de quê? Medo da morte? Medo de machucar? Que medo é esse? O medo de perder? O medo da falta? Do medo que esse filho morra? Né? Eu sei que toda mãe, todo pai, quando a gente tem um filho, a gente tem essa neurazinha, isso a gente tem. Eu me lembro, muitas amigas minhas disseram, vamos ver se está respirando, né? Vamos ver se está vivo. A gente tem isso, né? Aquele medo do perder, o medo dessa criança. E aí vem aquela coisa, eu sou aquele responsável por proteger. Então, vem implicada essa perda da naturalidade, desse mundo mais tecnológico, desse mundo que é interessante, com mais conhecimento até, né? E agora está acontecendo essa autocobrança, eu já escutei de uma mãe, como mãe eu não posso falhar. Eu penso assim, coitada, a certeza que nós só temos é que a gente falha, que só. Então, se eu tenho essa neura de que meu filho sempre tem que estar mostrando essa sociedade perfeito, coitado. Eu mesmo fui uma criança muito trelosa, deu muito trabalho para minha mãe, né? Cada férias ela dizia, minha nossa, o que é que Sônia vai aprontar, né? Isso é ótimo ter vivido isso, porque a gente se torna um adulto, né? Eu mesmo me tornei psicomotricista, que é uma forma de eu sempre estar vivendo essa criança pulsional, que não, buscando sempre esse brincar, esses desafios, estar disponível. Então, a psicomotricidade desse pós-pandemia ou durante a pandemia, eu vejo muita responsabilidade nossa, sabe? Porque esse corpo que
pulsa, esse corpo que busca, se ele está amedrontado, vai ser a gente que vai possibilitar, seja na escola, seja numa clínica em que ela já está apresentando todas umas dificuldades relacionais, né? E a gente possibilita. A gente vai ser novas referências, aquela palavra tão importante, né? Ressignificando. Não é? E aí, a partir do momento que os pais confiam no nosso trabalho, que estão conosco, eles próprios vão vendo as mudanças. E poder conquistar esses pais para estarem buscando também esse lado natural dessa criança interior. A gente sabe, eu já atendi mãe dizendo assim, eu nunca brinquei quando era criança. Minha mãe também tinha todas as dificuldades. Então, é essa repetição de cada um e as possibilidades de cada um. Mas esse convite a gente sempre faz, né? Para que todos experimentem essa possibilidade, essa naturalidade do ser. E vivenciar esse corpo, de forma que só dá prazer, uma vez que possibilita, que descobre, a gente sabe que a psicomotricidade tem esse encantamento, não é, pessoal? A gente não sente isso? Traga aí para vocês. Penso aqui, você falando, Sônia, nesse retorno da libido, né, que a gente... imagino que as crianças devem estar passando por situação de ansiedade e de medo nesse objeto, esse objeto tão presente na vida dos adultos, né, com máscara, as pessoas recomendando cuidado, e a criança não tem como, às vezes, dependendo da idade, não tem como elaborar muito essas questões, né, ressignificar, como você diz. E eu acho que aí é onde há uma fragmentação, né, das possibilidades da criança, porque ela perde esse lugar, né, de retroalimentação desse objeto persecutório, porque os pais e as mães estão, de certa forma, não digo todos, mas assim, estão fragilizados, e logicamente, né, a criança sem essa possibilidade de reencontrar-se com os seus semelhantes, né, as outras crianças, para brincar, para fazer tudo isso, os pais acuados, né, amedrontados, fica aí pensando na que você me fez lembrar, eu não tenho ainda uma ideia formada sobre isso, mas na questão, né, na pulsão de vida e a pulsão de morte, né, quanto talvez a pulsão de morte está permeando todos nós desse sentido mais amplo e, sobretudo, as crianças, porque não tem retorno libidinal para elas, né, porque elas não podem sair para a rua, pular dentro da piscina, fazer os movimentos, fazer as coisas para a gente achar gracinha, né? Para, como diria Melanie Klein, né? Para apaziguar esse objeto persecutório, né? E parece que elas ficam nessa condição, né? Não é? Não vou falar mais nada, não, tá bom? Vamos lá. Tem Maura inscrita, depois Patrícia, Távora. Depois de tudo que Nivaldo falou, eu não tenho mais nada para falar. Mas fala o que você sente, a sua prática. Exatamente isso que eu ia falar quando a Elisângela estava falando, né? Que agora, na pandemia, as crianças estão sem poder brincar, né? E é a realidade delas, né? Me ligou preocupada com a filha, porque a filha não para quieta, mesmo quando ela pede para parar, a menina fica se balançando. Ansiedade. Balançando, e ela, Maura, minha filha tem alguma coisa. Isso me fala um pouco da rotina dela. E aí, quando ela falou que estuda numa escola e tem aulas online de 7 da manhã às 11h30 da manhã. Então, online, uma manhã inteira, hiperestimulação, né? E ela também aprendeu agora a tecnologia, então está jogando. E é a forma de socialização, porque ele consegue, né, nesse jogo virtual, falar com os amigos da sala, ela consegue, que é uma menina, e aí, direto no jogo. Uma semana agora de recesso. Não está cabendo, né? Não está conseguindo dar conta de tudo, porque cadê? Cadê? Não tem. A hiperestimulação que ela estava já acostumada, porque a gente vai se adequando, né? Com a realidade da gente. E a realidade virtual não dá conta disso, né? As crianças não conseguem, né? Não tem como trocar esse corpo, e aí a orientação foi
seu prédio tem piscina, tem parquinho? Ela disse, tem, a gente pode fazer revezamento de piscina. Então, faça revezamento, desça todo dia. Ela disse, todo dia pode 1 hora na piscina. Disse, aproveite essa possibilidade. Banho de piscina, vá caminhar com ela, mas não deixe ela no eletrônico. Né? O tempo todo, né? Diminua o tempo que você puder, porque é o prazer que eles recebem no eletrônico, para a gente trocar isso por outro prazer, tem que ser um prazer muito bom, e só a interação que favorece isso. E agora não está podendo, né? Então, exatamente. Então, agora a gente está vendo realmente uma situação que a gente nunca pensou em passar, mas a gente também não sabe o que vai vir depois, né? Porque os consultórios vão chegar a crianças com vários problemas por conta dessa pandemia, por falta de estímulo corporal, hiperestimulação cerebral da tecnologia, enfim. É isso. Adorei ver Nivaldo, ver Soninha, ver Esther, ver Cíntia. Adorei participar. Muito bom. Que bom que vocês fizeram no sábado. Nossas lives vão ficar no sábado para isso. Então ótimo, melhor ainda. Perfeito. Esteja sempre. Vamos lá. Agora a Paty. Eita, eu primeira caí. Secretária. Eu até caí um pouquinho, eu não estou vendo vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Vou tentar ouvindo falar bem. sem ver ouvindo mesmo. Bem. Pronto, voltei. Não, eu só queria completar, acho que é um pouco do que Nivaldo trouxe, né? Não com essas palavras tão bem organizadas, mas o que eu penso, e inclusive uma coisa que eu venho estudando, que é justamente observar essa estrutura de personalidade, vamos dizer assim, dessas crianças que têm chegado, né? Que são crianças que estão aí saindo um pouco desse funcionamento mais neurótico, conhecido nosso, e como é que a clínica psicomotora relacional, a partir inclusive de uma avaliação bem feita, né, essa que Sônia traz aí, né, olhando toda essa dinâmica familiar, como é que a gente vai acolher essas crianças? São crianças que muito em si mesmadas, né, crianças muito onipotentes, crianças que têm uma dificuldade grande de se relacionar, né, de uma relação interpessoal. Como o Nivaldo trouxe, essa pulsão de vida e de morte, parece que essas crianças entram numa repetição aí muito patológica, né, e aí é uma coisa que a gente vem percebendo, né, cada vez mais, chegar na clínica. E eu acho que a gente, a partir de uma boa avaliação e de uma boa atuação, sobretudo quando a gente se disponibiliza corporalmente, né, como é que a gente pode chegar mais nessa criança, né? Eu até diria assim, sair um pouco do clássico que a gente vê. Deu uma falhinha agora? Vai voltar. Eu acho que vai, porque a imagem não desapareceu. Eu venho pensando aqui. Opa, pois é. Um momento, tu deu uma caída na tua internet, tu pode voltar um pouquinho a tua fala? Vocês ouviram até onde? Disponibilizar a criança. Eu acho que exatamente, que é uma coisa que me parece, me faz sentir que a clínica psicomotora relacional está exigindo mais do terapeuta, mais do psicomotricista, até para manter o vínculo transferencial. São crianças que abandonam a terapia, que se desorganizam, que a família... Então, tem muita coisa aí que a gente está chegando, que a gente precisa rever, que a gente precisa estudar, trabalhar dentro de uma relação contratransferencial, sabe? Então, são coisas que eu venho pensando e acho que está muito dentro do que Sônia traz, em toda essa... Quando ela observa, né, faz essa avaliação panorâmica da criança. Isso fica bem claro na atuação clínica. Sim, importante. Vocês... uma coisa que eu queria colocar, da licença, que me veio também
uma questão. Uma vez eu conversando com uma psiquiatra aqui em Recife, que é a Socorro Amorim, né, que ela é psicanalista também, e ela falou dessas gerações de filho único, que o filho único, ele tem que dar conta de todos os desejos dos seus pais. Nunca me esqueci disso, porque a gente está vendo como essas crianças, elas também podem estar tão defensivas, que ela tem que corresponder a todos esses desejos desses pais. Famílias que foi da época da minha mãe, né, do meu pai, eram grandes famílias, 12, 13, minha mãe foram 13, meu pai foram 7, e aí foi reduzindo, e agora tem esse desejo, que tem que dar conta, depositária de tudo, não é? E aí essas crianças, ao mesmo tempo, esses pais se espelham nelas, e elas não podem se frustrar, porque são eles também sofrendo a angústia. Então, algo bem complexo aí para a gente, e sempre se aprimorando, compreendendo essa dinâmica é tão ansiogênese, né? Sei lá como é esse nome, que traz tanta ansiogênica, né? Ansiogênica. André Lapierre chamava essas crianças de crianças psicóticas, crianças problemáticas. Fairbairn, que é esse autor que eu estou estudando, chama de esquizoide. Ele e outros autores, sabe? Que é justamente é bem interessante esses conceitos. E aí, Nivaldo, o que é que tu acha disso? Meu Deus. Uma pergunta para fazer. Não, eu acho uma diferençazinha, né? Criança psicótica e criança esquizoide, né? Por isso que eu falei que foi André Lapierre. Tem sim diferenças, com certeza. Eu acho que o André, nesse caso aí, se equivocou um pouquinho. Porque nem sempre a criança, né, pode... essa criança que passa por uma certa dificuldade, né, porque é muita diferença, criança sozinha não tem a obrigação nem de ser esquizoide, nem psicótica, né, para início de história, né. Logicamente que desejo é sempre desejo, né, o que Sônia traz, né, que ela colheu ali a informação da psicanalista lá. Desejo é desejo, mas desejo nem sempre é desejo bom, nem tampouco é desejo mal, né? Mas desejo é desejo. Então, eu acho que tem as duas coisas, né? Ou pode pegar todo o desejo dos pais, e pode pegar, e logicamente, ser o desejo dos pais, né? No lado em que pode ser criativo e produtivo também, né? Mas pode pegar o desejo dos pais de forma maléfico, né? No sentido negativo para a criança, né? E que ela não possa dar conta, né? Desse sofrimento paterno e materno, e que imprime também a criança. Logicamente que isso é uma questão a ser avaliado de cada caso, tudinho. De cada caso. Caso a caso, porque nem sempre o fato do filho único logicamente o filho único, ele tem, o primeiro filho normalmente também, ele é muito mais, a educação em cima dele é muito mais severa, e vem a questão do desejo, né, e que é conflitante, educação e desejo, né, mas assim, há um investimento muito maior no filho único, né? E também há um investimento maior no primeiro filho, normalmente. É o mais educado, é o que estuda mais. O outro já começa a ser colocado ali meio de lado, né? E o terceiro, então, pode fazer qualquer coisa, né? O primeiro, o segundo ainda tem o primeiro ainda tem como é que se diz? Aquele álbumzinho, né? Que bota lá o cabelinho, bota o negócio. O primeiro tem. O segundo, a mãe já esquece algumas coisas, né? Falta o cabelinho, aí, mas tem alguma coisinha lá. E o terceiro, nem albinho tem. Não dá mais tempo. Entendendo? Nem a pastinha tem mais. Porque é meio complexo isso, né? Por isso, assim, é lógico, né, que essa dificuldade aí que a gente vê, né, de uma criança sozinha, logicamente, depende da estrutura familiar, né? A possibilidade de uma ansiedade excessiva, dessas coisas, talvez o Lapierre traga muito essa condição, é eminente também, né, logicamente, né, então, em parte, eu concordo aí com, né, o esquizoide é um traço aí de caráter que aparece, né, que não
a gente pode até dizer que beira a psicose aí, né, a questão que comumente se chama aí de borderline, eu não gosto nem desse termo, né, mas assim, é uma pessoa que tem um certo comportamento exótico, vamos dizer assim, né, tem um comportamento exótico em todos os aspectos, desde a linguagem até a vestimenta, a forma de se comportar, o linguajar, tudo isso é muito próximo aí. Mas, assim, é muito complexo. Eu acho que a gente tem muito que... Eu acho que vocês, como a Patrícia está dizendo, quando chegar no consultório, essa demanda que vem aí, é que a gente vai começar a pensar e refletir um pouco mais para dar conta disso, né? Porque, na realidade, há muitas coisas aí a refletir e a pensar. Eu não tenho noção do que vamos encontrar daí para frente, embora, assim, não sou tão pessimista, não, eu vou dizer. Eu acredito também nessa capacidade de resiliência do ser humano, tá entendendo? Eu acho que muitas crianças vão se curar, como já disse uma vez, porque nunca tiveram uma dosagem materna e paterna muito grande, tiveram agora. Eu acho que muitas vão outras vão se desorganizar, concordo plenamente com Patrícia, por conta dessa presença, né, e essas impossibilidades, como Sônia dizia, do próprio pai, né, de lidar com a questão do desejo, não é? E, assim, é difícil, acho que a gente vai trabalhar com casos, é difícil generalizar essa situação, porque nós não sabemos, tá entendendo? Temos que andar através da escuta, tem que escutar os pais, escutar as crianças. Eu acho que as crianças têm muita necessidade de serem escutadas, né, de falar desse momento incompreensível, incapaz dela poder lidar simbolicamente com isso, tá entendendo? Muitas crianças lidam isso no real. O medo da morte, é o medo da morte dos pais, quando morre alguém, o que ela vê notícia, tudo isso, eu acho que a criança vive mais nesse campo do real, diferentemente dos adultos, que vão achando aí meios de simbolizar e sair dessa questão, mesmo fazendo sintomas, fazendo aí suas coisas. Eu acho que é isso, temos que refletir sobre isso, não tenho uma opinião muito formada, não. Exatamente. Gratidão, Nivaldo, novamente. Para fechar a roda de perguntas, né, a gente já chegou no nosso horário, mas como a Elisângela já tinha pedido há algum tempo, Soninha, eu vou abrir a pergunta para ela e a gente finaliza depois, ok? Obrigada. É bem rápida a minha pergunta, mas tem a ver com essa situação que a gente está vivendo, né? E tem a ver com essa questão da criança frente à tela. Mas eu gosto de sempre fazer a reflexão a partir do que nós, adultos, também estamos vivendo. Eu quero saber, porque aqui eu sei que vários de vocês já fizeram lives, né? E eu quero saber, depois, a hora que a gente acaba, eu já fiz algumas lives também. Sim. E após... fechou a câmera. Quem aqui consegue fechar tudo, sair e falar: ah, filho, você quer tal coisa? Ou não? Ou você fica mais tempo ali apegado a respondendo alguém que, ai, foi legal, não sei, e você se dedica um bom tempo aqui. Como que é? Porque, assim, para mim é muito certo, é muito claro, esse pós-live. E conversei já com várias pessoas, né? E vou fazer uma pesquisa sobre isso. Quem quiser aí, vamos junto. Hein, Nivaldo? Por quê? O que acontece? Acabou a live. Gente, dá um vazio. Pode ser a minha... E se for no Instagram, então? Porque aqui a gente tá vendo, a gente tá falando, né? Nós estamos trocando. Acaba uma live lá no Instagram. Aí... aquele silêncio, né? Porque tava aquele blá, 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 daí fechou. Você acabou. Eu, né? Meu marido às vezes olha assim: você quer um chá? Eu não sei dizer se eu quero um chá. Porque
dá um vazio, dá uma coisa. E eu fico pensando, não é porque se a pessoa gostou, se não gostaram, porque as pessoas estão falando ali já. Mas e a minha reflexão veio do seguinte: quando a gente acaba uma aula, dá uma palestra, você nunca acaba e sai correndo. Você acaba, as pessoas vêm conversar com você e você vai aos poucos finalizando aquele momento. Você não tem isso. Você quebra, porque quando você dá uma aula, passa, né, vai dar uma informação, você está tirando de você. Isso é uma coisa que vai. Olha a fala da Sônia, cheia de emoção, a gente sente o prazer que ela vive tudo aquilo com os pacientes e tudo mais. Quer dizer, não tem como não estar a emoção também saindo, transbordando. Era essa a pergunta, eu já vou me estendendo, mas era isso, saber qual o sentimento após a live. Eu vou falar assim de mim, né, que é interessante, que eu sinto, vou lhe dizer uma coisa, dá um cansaço mais que fosse presencial, sabe? Que é um momento em que você, um hiperfoco, exige de você uma atenção ali, né, eu estava percebendo também o chat, mesmo também de Esther, então você mobiliza dentro de você um estado atencional, não é? O corpo cansa também, eu sou uma menina bem ativazinha, né, hiperativa, as pernas ficam assim, estou falando de mim, do pessoal, né, porque é diferente, algo é bem diferente mesmo, né, e quem gostaria de falar da experiência? Nossa querida Graça. Graça! Graça! Tudo bom, Graça? Boa tarde. Então, prazer enorme. Pedir desculpas primeiramente, porque eu estava com um problema na minha conexão. Apesar de estar hoje em Recife, mas fiquei atrasada aqui para entrar porque eu não estava conseguindo. E eu não queria terminar sem cumprimentar vocês e parabenizar a Soninha e toda a equipe. Eu faço parte dessa equipe, estou na tesouraria, papel dificílimo, mas hoje é dia principalmente de valorizar essa fala, essa questão da avaliação, e também pedir desculpas pelo meu grande atraso, mas eu não queria ficar e consegui quase agora, já um pouquinho tempo atrás, entrar, e peguei aí o finalzinho, mas aí eu vou contribuir rapidamente, que a Esther também já colocou que está no tempo passando aí, né, Esther? Mas, e aí vocês falaram agora, Soninha colocou com relação, Elis perguntou com relação a após a live, o que é que a gente, de fato, quando a gente faz um atendimento também, concordo com Soninha, o desprendimento de energia é enorme, nossa atenção ela é maior, e assim a criança também fica nessa atenção e nessa ligação virtual, ela exige, parece que exige mais, porque como a gente não tem o psicotônico, a gente só está com o olhar e o gesto e a voz, exige muito mais da nossa questão psíquica, e aí entra a questão transferencial e tudo mais que a gente já sabe enquanto clínica. Mas aí eu contribuo colocando que a minha experiência nesse tempo de atendimento remoto é que muitas crianças, poucas que eu venho acompanhando e fazendo orientação familiar, e não deixa de ser um lugar avaliativo também, como está essa família, como está esse tônus, como está esse movimento em casa, tudo. O que eu tenho percebido, ao contrário, muito me surpreendeu, algumas crianças, por estarem bem assistidas presencialmente dos seus pais, eu tive muita surpresa, gente. Eu queria contribuir compartilhando, dividindo isso com vocês. Muita surpresa mesmo, inclusive crianças dentro do espectro, e a mãe dizia assim, Graça, tá tão incrível, porque aí quando a gente vai fazer a escuta, nessa orientação familiar e nesse lugar de acolhimento, nesse momento tão difícil, é porque a mãe conseguiu colocar para dormir, a mãe está conseguindo sentar para alimentar a sua criança, e aí tem tido alguns resultados positivos. E assim a gente vai seguindo, não é, Soninha? Mais que tudo, para não me estender, mais que tudo, que proveito vamos tirar dessa experiência toda enquanto clínica? O que conseguimos? E aí a gente vai para aquela frase,
o que vamos conseguir após tudo isso e o que ainda estamos conseguindo. Eu acho que assim vamos seguindo, né? Parabéns, Soninha. E estamos juntos, a equipe toda aí do Gira Saberes. Prazer enorme. Bom ver as carinhas aí, Maura, que nunca mais vi. Eu estava olhando aqui, tem tanta gente que eu estava passando aqui ligeiro para ver quem estava por aí. Um beijo enorme em vocês. Tá, Kátia? Vou dar uma passadinha aqui. Beijos, queridas. Estão falando aqui no chat, Kátia agradecendo pela partilha, Adriana por dizer que pedindo desculpas por não estar conseguindo participar ativamente, né? Para finalizar, eu queria informar, né, novamente que a nossa segunda live vai acontecer 22 de agosto, às 16 horas, pela plataforma do Zoom, né? Nós vamos estar divulgando tanto nos grupos como no Instagram, e o link será disponibilizado meia hora antes, tá? Para a entrada na sala. Será com Daniel Silva, com o tema Psicomotricidade na Educação Infantil, a formação dos profissionais em foco. O mediador será Nivaldo Torres. Né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela partilha. Muito, muito grata, Sônia. Sua fala foi linda. Como a Elisa muito obrigada, Esté, por estar aqui, né? Mediando tudo. Eu que agradeço. Né? Agradeço a todos que estão presentes, né? A gente fortalecendo, buscando esse Gira Saberes, esse nome da nossa gestão. Não é muito, muito marcada, né? Porque a gente quer fazer fazer com que essa psicomotricidade ela se fortaleça, né? Girando saberes, né? Fazendo com que todos esses conhecimentos eles girem, eles sejam compartilhados, partilhados, né? E muito obrigada. Quando o link do vídeo estiver pronto, estaremos partilhando ele com vocês, tá? Um beijo. No Gira Saberes, né? No grupo WhatsApp, né? Gira Saberes. Isso. Os pais acho que só tem presente aqui Nivaldo, né? Parabéns pelo Dia dos Pais. E a todos que estão ao lado dos seus pais, que não podem estar, né, no momento, né? Mas aproveita esse momento tão significativo para a gente, né? Que é quem nos ajudou a estarmos aqui presente no mundo, né? Exato. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, querida. Parabéns aí a toda a equipe aí que trabalhou para a construção dessa live. Parabéns, agradeço os que estão aqui conosco, né? Patrícia, que trabalhou, a Sônia, a Estefânia, Graça, toda a equipe que fez um trabalho brilhante. Parabéns a todas e obrigado, né, aos que, em nome da Associação Brasileira, do Capítulo Pernambuco, que estão aqui dividindo esse momento com a gente. Até mais. Que venha mais outros. Que venham mais. Mais diálogos e saberes. Como esse. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gratidão. Beijo, amiga, todo mundo. Obrigada, gente. Graça. Boa noite. Graças a Deus. Beijos, queridas. Boa noite. Gratidão. Ju, Rejane Santos, querida. Oi, Pati, Nivaldo. Essa Jussara. Carla, Manuela. Pra gente conversar. Oi, que coisa Graça. boa. Carlinha, Beijo. tudo bom, querida? Tudo. Eu tô vendo.